de caminhar, porque a fé realmente nos sustenta, principalmente nos momentos difíceis. E eu quero já deixar claro que a abordagem aqui, o propósito daqui, ela não é uma abordagem teológica, tá? É uma abordagem simples. Muito embora eu tenha teologia, eu não vou entrar aqui em assuntos extensos, densos, até polêmicos, né? Então, não vou entrar na parte teológica, só na parte de vivência mesmo, experiências, e também não vou entrar na parte da religião em si, né? De cada um tem a sua religião, mas vou tentar falar um pouquinho aqui sobre a fé. Lógico, sob a minha perspectiva, né? Se eu tô aqui, eu tenho que falar sobre mim. Seria leviano eu falar das experiências de outras pessoas. Então, vamos lá. O que tem sido a fé para mim? E o que eu penso sobre fé? A fé, ela, hoje até a ciência, ela já consegue identificar no cérebro, isso é muito interessante. Por quê? Por que é interessante a gente falar um pouco de ciência junto aqui nesse tema de fé? Porque para muitas pessoas, falar que você tem fé, falar que aquela pessoa é uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, para muitas pessoas, eles já olham com um olhar, às vezes, até preconceituoso. Eles enxergam aquela pessoa que se diz ser de fé como uma pessoa menor, como uma pessoa de competência reduzida, como uma pessoa menos esclarecida, que precisa de uma muleta para sobreviver às crises de identidade, tudo isso. E longe disso, porque a fé é algo sobrenatural e ela não é para poucos, tá? Ela é para poucos, aliás, desculpe, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, por que eu estou falando da ciência? Porque a ciência já descobriu que o nosso cérebro, ele é ativado quando eles já fizeram alguns experimentos, e o nosso cérebro, quando ele faz orações, quando ele está em momentos de reflexão, de meditação, momentos de fé, o cérebro age diferente em um lugar específico, né? A ciência já deu até um nome para isso, que seria o ponto de Deus. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Para até fundamentar um pouco cientificamente que a fé, ela é mais real do que a gente pensa. Você, que pessoa menos esclarecida. Não. E para a gente atingir esse ponto de Deus na mente, a gente precisa realmente mergulhar em uma atmosfera diferente da realidade, é uma atmosfera de fé. E a gente consegue, inexplicavelmente, aí a ciência esbarra no inexplicável, porque é realmente o poder de Deus, de que a fé consegue alterar determinadas situações, seja de cura, seja até para lugares longe. Você, por exemplo, aqui, vai orar por alguém que está longe, um parente que está precisando de oração. A sua fé, unida com a fé de outras pessoas, conseguem alcançar aquele objetivo não estando aqui. E é, assim, interessantíssimo. Outro ponto científico que eu quero deixar claro aqui. Existe um estudo, eu gosto muito disso, sabe, William? Eu gosto muito de estar, não vou dizer pautar a minha fé, mas eu gosto muito de descobrir o que a ciência evidencia a respeito dessas coisas sobrenaturais. Eu gosto muito. E espero que isso seja de valia para você que está nos ouvindo também, para que você possa se sentir feliz, honrado e saber que a ciência corrobora a sua postura de fé. E a sua postura de fé altera o seu físico, porque ela é real. Ela é mais real do que supõem os críticos de plantão, né? E tem outra coisa que eu acho assim, essa é maravilhosa. Existe a nossa genética, né? Você tem filhos, né, William? Eu tenho filho, você que está me ouvindo tem filho ou é filho de alguém. E a genética é algo do qual você não pode fugir. É uma cadeia, é uma carga genética que você repassa, né, para as pessoas, para os filhos dos filhos e tudo mais. E você meio que fica refém daquela genética,
Por exemplo, às vezes, infelizmente, a gente tem doenças que são congênitas e aí passa de pai para filho. Às vezes um traço de personalidade passa de pai para filho, às vezes um traço de uma dificuldade com vício passa de pai para filho, coisas boas também, algum dom da música, e aquilo vai pela genética. E muitas da genética às vezes atrapalha a nossa vida, às vezes é uma coisa que aprisiona a gente, ou às vezes até uma doença, alguma coisa. E o que a ciência também descobriu, a neurociência, que existe uma ramificação chamada epigenética. Guarda esse nome, guarda e vai estudar sobre ele. O que é epigenética, William? É algo que está sobre a genética. Algo que os cientistas, os neurocientistas já descobriram que tem algo maior do que a genética e que, inclusive, pode alterar a genética com um poder que não se sabe explicar. Isso eles fizeram uns experimentos em laboratório e tudo mais, coelhos e até pessoas, né, que tinham alguma condição genética, que foram expostos a outros ambientes. E aí tem determinados ambientes, até ambientes de fé, e algo chamado epigenética, que está acima da genética, consegue alterar a genética e, de repente, tirar a pessoa daquela prisão genética. Isso é a fé. A epigenética pode ser trabalhada pela fé. Sabe aquela pessoa que é daquele jeito, é agressiva, é burrona, é ignorante, ou ela é... Aí você fala, não, eu vou orar para você melhorar. Não, meu pai é assim, minha mãe é assim. Não, a epigenética prova que você pode mudar. Já que você não acredita que pela fé você possa melhorar, a epigenética diz. Então, assim, eu fico muito encantada em ver que a ciência confirma a fé. A ciência, ela confirma o poder que tem uma oração de uma mãe, William. Ela arrebenta as portas do inferno, as cadeias. Quando uma mãe, eu digo uma mãe porque a mãe em si já é um ser iluminado. A mãe em si já é um ser que já carrega nela um dom de Deus, um super dom de Deus. Então, quando a mãe coloca a fé em ação, por isso que a gente sempre está falando, mãe, não desiste do teu filho. E eu digo para você, aproveito para dizer isso para você aqui, você que é mãe, que é pai, olha, não desista do teu filho, porque você tem uma arma poderosíssima que se chama fé, e você pode colocar ela em ação hoje. Você pode orar especificamente por esse problema. O problema do meu filho é vício. Saiba que a fé em Deus e a misericórdia de Deus, ela pode atuar na vida do teu filho e pode curar ele desse vício. Se você não está acreditando só na fé, acredita então nos estudos da neurociência que dizem que há uma coisa chamada epigenética, que pode alterar a genética desse teu menino, porque hoje a gente vive uma epidemia de drogas. A gente passou por uma epidemia e a gente vive uma, que são as drogas. Crianças, mais cedo do que a gente imagina, já estão enveredando por esse caminho. Sejam drogas ilícitas ou sejam drogas lícitas. E a vida, às vezes, vai enveredando por um lugar. Eu digo para você, tanto você que enfrenta isso, quanto você que faz parte do seio familiar. Coloca a tua fé em ação para que Deus mude essa realidade. E falando mais sobre isso, por que eu disse lá no início que a fé, ela não é para qualquer um? Não é para qualquer um mesmo. De repente você está me escutando aí e pode estar se questionando, Grazi, mas você está falando, porque falar é fácil, mas eu quero ver na hora que está passando pelo problema. Mas o X da questão está aí. Eu quero dizer para você o seguinte, que a fé, ela é como um músculo. É um exemplo muito simples para que alcance você que está me ouvindo, tá? Seja o nível de intelecto que você tiver, eu quero que você me entenda. Então, um exemplo bem simples, a fé é como um músculo. E o músculo, para ele crescer, o que precisa? Você precisa fazer um exercício.
E quando você faz um exercício de musculação, o que é a primeira coisa que vem? A dor. Quando dói, significa que as fibras musculares, o tecido muscular, está se rompendo. Aí dói. Mas ele se rompe para ele poder depois se regenerar e crescer. Por isso que quando você vê uma pessoa musculosa, você pode saber que aquele músculo dele sofreu muito para chegar onde está ali. Porque ele sentiu dor, ele rompeu e depois para ele se recompôs e se tornou aquele músculo forte. A fé precisa de exercício. E a fé tem níveis de existência. Porque às vezes a gente confunde uma fé com o acreditar. Por exemplo, eu acredito que eu vou sair desse programa, vou pegar meu filho, vou dar banho nele, vou levar ele para a escola. Eu acredito nisso. Isso vai acontecer. Agora, isso é normal, todo mundo acredita. Não, eu acredito que vai dar tudo certo. Não, você não acredita que vai dar tudo certo. Você tem que colocar algo maior aí em cima. E a fé, ela é isso, ela é algo maior. Mas se você, às vezes, não tem esse nível maior de fé ainda, essa fé pode crescer. Mas, geralmente, via de regra, a fé cresce na dor. A fé cresce, o exercício da fé, geralmente, ela se coloca para nós num momento difícil, num momento de desespero. Então, eu digo para você, olha, é no momento difícil que você tem que exercitar a sua fé. Eu pergunto para você, num dia de festa, num dia de piscina, num dia maravilhoso, você exercita a sua fé? Não. Agora, num dia de luto, num dia de graves crises, num dia de perda, num dia de frustração, ao invés de você cair, você precisa exercitar a sua fé. Coloca a sua fé ali em ação para você evoluir e ficar forte. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para você aqui. E aí a gente chega que não é para qualquer um. Muita gente acredita e acha que tem fé. Eu não estou falando desse acreditar normal, estou falando de uma fé sobrenatural, aquela fé que segura a gente. E aí fica uma reflexão para você, principalmente nós mulheres, né? A gente tem uma bomba hormonal dentro da gente, a gente trabalha dentro de casa, fora de casa, a gente tem muitos afazeres, a gente tem os nossos próprios medos, sonhos, projetos, e às vezes a gente se depara em situações assim que tentam derrubar a gente. Aí o que a gente faz? Às vezes dá uma reclamada, ou às vezes deixa para lá. Não, você precisa reunir o seu caco, reunir o que sobrou ali daquela crise, apresentar para Jesus ali e pedir, Senhor, qual é o propósito dessa dor, dessa luta? Por quê? Porque eu vou entender o propósito dessa dor e vou crescer minha fé. É basicamente isso. E não é para qualquer um, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Não é para qualquer um, porque muitas pessoas desistem de exercitar a fé, acham que ela já vem pronta. E uma coisa muito interessante que a Bíblia fala é que sem fé é impossível agradar a Deus, William. Com certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí às vezes a gente fala, mas Deus sabe da minha situação. Claro que Ele sabe, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas Ele tem um relacionamento com você e Ele quer que você fale com Ele. Ele precisa que você diga para Ele onde está doendo, que você pergunta qual o propósito. E outra coisa que eu quero desmistificar aqui também, William, para você também que me ouve, a fé, ela comporta indagação. Sabia disso? A fé comporta questionamentos. A fé não comporta dúvida, porque para você ter fé, você precisa excluir a dúvida da sua vida. Mas a fé comporta alguns questionamentos. Por quê? Porque a fé, ela não é uma coisa cega, não é uma coisa burra, aleatória, né? Fé. Não.
A fé comporta questionamentos. O próprio apóstolo Pedro, na Bíblia Sagrada, ele também adverte quando ele escreve a sua carta. Eu esqueci a referência aqui agora. Ele diz assim: vocês precisam estar atentos e aptos para responder o motivo da vossa fé para todos quantos lhes perguntarem. Então, eu preciso responder o porquê que eu creio, como eu creio e em quem eu creio. E quando eu estou passando por uma situação, essa pessoa que eu creio, que é Jesus, que me garante o caminho para Deus, quando eu estou passando por um momento onde eu preciso exercitar a minha fé, é com ele que eu vou perguntar, eu vou falar assim: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Isso é propósito seu ou é colheita de más sementes que eu plantei? Me responde. Você não está duvidando, você está questionando. Então eu quero dizer para você que me ouve, que de repente está se achando com pouca fé, ou está achando que perguntar para Deus determinadas coisas é ruim, é alguma coisa que te inferioriza. Eu digo para você que não. Você pode conversar com Deus. E é nesse momento que a sua fé é fortalecida. E eu até te convido a fazer isso, sabe? Porque ultimamente quase ninguém está bem. Se a gente for colocar na ponta do lápis, todo mundo vai ter uma história triste para contar. Seja do momento atual que esteja passando, seja de um momento passado que passou e deixou rastro, deixou cicatriz, e aquela cicatriz está ali. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode colocar a sua fé em ação para mudar essa situação, seja para ela ir embora, ou seja para ela ser transformada em outra coisa, porque a fé, ela tem a capacidade de fazer isso. Então, o que você pode fazer? Eu já estou indo para um final aqui dessa nossa reflexão. Então, eu convido você a fazer o quê? Retira um momento seu, seja indo numa igreja, seja dentro da sua casa, ou onde você está aí na rua, com o seu fone de ouvido, ou no lugar que você trabalha. Basta você internalizar, você parar um minuto em pensamento. Aí, se você puder ficar sozinho, é melhor. Mas se não der, você pode exercitar a sua fé onde você estiver. O que você vai fazer? Você vai chamar o Espírito Santo para estar do seu lado e vai conversar com ele. E você vai expor os seus argumentos, os seus motivos, as suas dores, as suas ansiedades. A Bíblia diz também que Jesus, ele disse: olha, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades e eu cuido de vocês. Eu queria saber quem no mundo, na humanidade, já disse isso para alguém com tanto amor. Mas Jesus disse. Ele diz: lance sobre mim as vossas ansiedades e eu vou cuidar de você. E agora é hora de pôr fé nessa palavra. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar Jesus, o Espírito Santo, e vai colocar esse problema seu para ele. E vai pedir a ele força, vai pedir a ele paciência, vai pedir a ele para tirar esse rancor do seu coração, para você poder perdoar mais. Vai pedir força para Deus te ajudar a pedir perdão, porque às vezes a gente só quer ser perdoado, né? Mas pedir perdão é mais difícil ainda. E às vezes o que falta na sua vida para acabar com essa crise é você pedir um perdão. Você sabia disso? Então, esse momento de fé que você pode tirar aí agora e conversar com Deus, dizer para ele: Senhor, mas eu não estou entendendo nada, esse turbilhão na minha casa, esse turbilhão no meu emprego. Pede ao Senhor que ele vai te esclarecer. Bota essa fé em ação. É nessa hora de dor que você precisa botar sua fé em ação. Você não pode deixar isso para lá. Você precisa fortalecer a sua fé agora, é nesse momento de dor. Porque no dia que isso passar, ou que você achar que vai passar, quando aquela casquinha começar a brotar e você achar que ficou sarado, mas não ficou nada. Você só está com uma casca ali, mas a ferida está ali ainda. E se esbarrar o dedo, a casca sai e sangra tudo de novo. Se você não cuidar disso, só vai virando pior, pior, pior. Então, vamos colocar nossa fé em ação. E aí eu quero finalizar aqui com uma oração.
Posso orar, William? Pode. Então eu vou orar por você. Amém. Você que me escuta, a gente vai exercitar a fé, porque orar é o maior, como é que eu posso dizer? A maior prova de fé é numa oração. Como é que a gente pode expressar a nossa fé? Orando. Como é que a gente pode expressar aquilo de fé em Deus que está em mim? Orando. Ah, mas a minha causa é muito difícil. Olha, para Deus não tem difícil. Para Deus não tem difícil. Quando o anjo foi anunciar o nascimento de Cristo, ele disse, porque para Deus nada é impossível. Ele pode até fazer gerar uma vida no ventre de uma virgem. É esse Deus que a gente serve, é esse Deus que eu sirvo, que eu tenho experienciado. Tá aqui o meu Instagram, para quem está me vendo pelo Instagram. Se quiser alguma ajuda, tirar alguma dúvida, pode me chamar aí, que a gente conversa. Então, eu tenho vivido muitas coisas assim de fé e tenho visto Deus agir. E antes de eu orar, eu só quero deixar uma coisa aqui bem clara. A pessoa de fé é diferente de uma pessoa perfeita, tá? Porque a gente escuta muito assim, né? Ah, mas quem é você para estar falando de fé? Quem é fulano de tal? Quem é fulano de... Gente, é o seguinte, nós somos seres humanos, a gente erra, a gente peca, a gente pensa mal, a gente está nessa carne. Essa carne é corruptível, como diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo sentia tanta dor em habitar esse corpo, porque ele queria viver uma vida espiritual, uma vida de fé, e muitas das vezes a carne dele sobressaía, que ele chegou a dizer uma vez, na Epístola aos Romanos, ele disse assim, quem me livrará do corpo dessa condenação? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, eu faço. O que ele estava falando? Ele estava se referindo à carne, ao poder que a nossa carne tem em fazer o mal. A nossa carne é inclinada para o mal. Então, vamos tirar também esse estigma, que às vezes a gente olha para uma pessoa, você pode estar olhando para mim e estar lembrando de uma série de defeitos que eu tenho. Mas eu sou falha, eu tento melhorar cada dia. O meu irmão, a minha irmã que me ouve também, que pode ser uma pessoa de fé, às vezes ela erra, olha, perdoa ela porque ela está na carne. Mas a diferença de uma pessoa que erra, mas que tenta viver de fé, é que ela vai tentar melhorar. A diferença está aí, tá? E aí que a gente tem que ter também a noção da convivência, de saber pedir perdão quando erra, de saber se retirar quando está fazendo alguma coisa que não deve. A fé é tão boa que ela dá até senso de moral para a gente sobreviver, tá bom? Então eu vou te convidar. Eu quero orar por você agora. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Eu tenho fé para isso, que Deus vai, não que eu vá abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua vida com uma oração e uma fé, mas quem vai trazer essa bênção é Deus. E eu te peço que você feche os seus olhos agora e receba aí essa gotinha de fé sobre a sua vida. Vamos lá? Onde você estiver, só feche os seus olhos. Se não der para fechar o olho, tiver alguém por perto, continua aí, que vai ter a mesma função. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, em nome de Jesus, porque Jesus foi aquele que morreu a minha morte, aquele que sangrou na cruz por mim, pelos meus pecados, e por esse sangue Ele me justificou, Ele me perdoou, Ele me redimiu. E é no nome dEle que eu oro a Ti, porque Ele me deu passagem, Ele me deu acesso. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir a Ti, para todas essas pessoas que me ouvem agora, para o William que está aqui do meu lado, todas essas casas, todos esses lares, essas pessoas no trabalho, onde quer que elas estejam, que estão ouvindo, meu Pai, sobre a fé, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor, de alguma maneira sobrenatural, epigenética, possa
atuar na vida de cada um deles. Às vezes as nossas dores e batalhas são tão grandes que a gente fica imóvel. Às vezes é uma luta que alguém esteja enfrentando, meu Deus, aniquilou a fé dessa pessoa ao ponto dela não saber nem mais pedir para onde ir. Mas eu te peço, Espírito Santo, o Senhor pode atuar dentro do coração dessa pessoa para que essa fé que está ali dentro, adormecida, possa voltar à vida. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento de crise que a gente vive, pós-crise, pós-pandemia, onde muitos problemas psiquiátricos, psíquicos, psicológicos, Senhor, vieram sobre nós, onde muitos problemas financeiros, Senhor, abalaram nossa vida, muitos medos, Senhor, vieram sobre nós, sobre essa pessoa que está me ouvindo. Eu quero te pedir, Senhor, que essa fé dessa pessoa volte a fluir para que os medos sejam expulsos, para que as crises de ansiedade sejam expulsas, Senhor, para que o medo do amanhã não venha paralisar essa pessoa, mas que ela possa colocar a fé dela em ação, para que ela possa andar, para que ela levante e ande novamente, meu Deus. Espírito Santo, sopra nessa brasa que está aí, pronta para se apagar, mas com o sopro do Espírito Santo ela vai voltar a queimar. Essa brasa da fé, Senhor, precisa ser acesa de volta. E eu oro, Senhor, junto com essa pessoa, para que isso ocorra o mais rápido possível, para que ela tenha uma experiência sobrenatural por meio da fé colocada em Cristo Jesus, para que essa doença venha a ser curada, para que esse cativeiro venha a ser desfeito, para que essa trava espiritual dos olhos, dos ouvidos venham ser, meu Deus, desamarradas, que a porta de emprego venha a ser aberta para essa pessoa que está precisando de uma porta de emprego. Eu tenho fé para isso, eu tenho experiência para isso, para crer que o Senhor é aquele que abre porta, fecha a porta, o Senhor é aquele que abre janela do céu, o Senhor é aquele que limpa os vícios, o Senhor é aquele que limpa a corrente sanguínea, o Senhor é aquele que aniquila tumor, o Senhor é aquele que dá vista ao cego, o Senhor é aquele que dá... que consegue fazer com que o mudo fale, com que o surdo ouça. Em nome de Jesus, meu Deus, que essas pessoas venham ser alcançadas, que elas venham voltar a ter fé, que elas venham colocar em prática. E é nesse momento difícil mesmo, Senhor, que a gente tem que colocar a fé em prática. Porque quando tudo passar, já vai estar na bonança. E a gente não consegue exercitar a fé na bonança. Que teu Espírito Santo faça com que esse ouvinte entenda que a hora é agora. Que a fé vai se fortalecer, a fé no Senhor Jesus vai sustentar e ele vai cantar o hino da vitória. Eu oro com fé em nome de Jesus e digo amém. Você que está aí me ouvindo, diga amém também. Amém? Amém. E assim eu finalizo esse momento tão gostoso, tão abençoado. Obrigado pela sua vinda, doutora Graça. Eu que agradeço. Então, a partir de amanhã, tem momento de fé com a doutora Graça de segunda a sexta. Parece até que a gente combinou, né, William? É legal. Como é que Deus faz, viu? Ele Perfeito. age. Deus dá. Age no sobrenatural. Deus é tudo, né? Deus encaminha as coisas. É a gente ter fé. Sabe quando você está num momento difícil na sua vida, aí você ora com fé, mas você não sabe, você só coloca a fé em Deus, mas você não sabe nem o que pedir, você só coloca assim, Senhor, faz a tua vontade. Mas você colocou a fé naquilo ali. E Deus vai colocando as coisas no lugar. Deus vai desanuviando, como dizem os antigos, né? Glória a Deus. Obrigado, suas despedidas, doutor. Eu já me despedi, que Deus abençoe vocês, pessoal que me acompanham aqui no Instagram, me acompanham aí em casa não deu pra gente transmitir pelo YouTube, mas desculpe e fica para a próxima. Você que me ouviu aí da sua casa, muito obrigado por ter me emprestado seus ouvidos e eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. E a você, William, eu não tenho nem palavras, né? Agradecer, orar por você
muito, Obrigado. para que Deus multiplique na sua vida, te dê direcionamento em tudo que você for fazer, te ajudar nos momentos difíceis. E muito, já me Não ajuda é? muito, doutor. Aí, Só Deus sabe o não que eu é? faço. Mas tá bom. Glória a Deus. Obrigado e até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã.